Amém. Graças a Deus, estamos de volta, né? Nosso bate-papo com o pastor Afonso, mais conhecido como podcast, pastor Afonso. Quero já agradecer a você pela sua companhia. Estamos retornando. Nós não temos aquela liberdade, né? Aquele tempo livre, temos trabalhos seculares, mas desde já estamos aqui, mas nós retornando para o nosso bate-papo, hoje com a presença mais uma vez do meu querido e amigo Pedro Júnior, né? A princípio, o nosso irmão Pedro Júnior, a gente que deu depois do pastor Sandro, depois foi o nosso irmão Pedro Júnior, né? O pastor Sandro a gente fez pelo Instagram e na mesa foi com a presença do Senhor. E eu sou muito grato por esse apoio, de verdade, muito obrigado mesmo. E já quero mandar um abraço a todos os participantes, todos. Pastor Ricardo, a gente encontrou ali no ponto do para ir trabalhar. Que Deus acompanhe o pastor Ricardo, nosso pastor André, pastor Sandro, pastor Almir, todos os nossos ajudantes, ajudadores. E você que tem dado seus likes, você que tem compartilhado, você que se inscreveu. Nós somos muito gratos por estar nos acompanhando. Eu fico muito grato, de verdade. Quero mandar um abraço desde já para a família do nosso irmão Pedro Júnior, nosso pastor Almir, quase que eu esqueço, né? Eu falei? Pastor Almir. Na terça-feira ele está aqui com um tema maravilhoso. Eu já vou deixar você já com água na boca. A maldição na vida da família de Noé. Depois que ele sai ali da arca, nosso pastor Almir vai estar aqui desenrolando esse rodo aqui na mesa. Quando ele traz esse tema, eu fico ansioso para chegar logo o dia. E também nosso querido Romir, pastor Romir, ele vai ver essa introdução do vídeo e já automaticamente já vai ficar sabendo, né? Assim, nossa irmã Cleotilde, um abraço a todos, nossa irmã Marina, Vitória, a toda nossa irmã, a esposa do nosso pastor Sandro, a irmã Sueli, Deus abençoe, nosso pastor Sandro. Eu fiz um convite para estarmos aqui nós três, mas ele estava com compromisso. Mas enfim, Pietro, um abraço a todos. Estarei ministrando aí na quinta-feira. Glória a Deus, no ministério que? No ministério? Restaurando Vida. Restaurando Vida. Será uma honra. Já quero demonstrar minha gratidão. Fico muito me sentindo honrado por estar ministrando nesse ministério tão abençoado que Deus que está dando os primeiros passos. Eu vou passar a palavra também para o nosso irmão evangelista Pedro Júnior. Fica à vontade, meu querido. Amém. Amém. Quero mais uma vez estar agradecendo, né? Saudar todos com a paz do Senhor, todos os ouvintes. E ser grato a Deus por mais uma oportunidade de estarmos assim, compartilhando da palavra, tirando algumas dúvidas, né? Aprendendo um pouco mais do que é nosso direito, nosso dever. Sim. Né? Quero agradecer ao meu pastor Sandro, né? A diaconisa Sueli, Pietro. Estamos ali iniciando a obra, como o pastor já citou, né? No Ministério Restaurando Vida. E para a glória de Deus, como passos de criança aprendendo a andar. Isso. A gente estamos indo à frente, né? Graças a Jesus. Deus tem nos abençoado, nos agraciado, né? E eu creio que o acrescentar é dele. É verdade. Então, é só ter paciência e continuar crendo. Com certeza. Porque pra gente tem coisas que é impossível, né, pastor? A gente olha assim, humanamente falando. Meu Deus, humanamente falando, meu Deus. Mas assim, quando a gente determina algo no nosso coração e colocamos diante de Deus e crendo, pode ter certeza que Ele vai fazer. Aleluia. Então é um Deus que a gente prega, que é um Deus de providência. Verdade. Amém? Aleluia. Então estaremos orando. Sim. Né? Eu quero já desejar a você uma noite de salvação, uma boa noite de salvação. Que assim como o Senhor nos deu um dia em paz, que o Senhor também te dê uma noite em paz. E aqueles que estão saindo para o trabalho agora à noite, Deus também leve em paz. Aqueles que estão chegando, Deus possa trazer em paz. Amém? Estaremos orando, pedindo a Deus a direção. E vamos ver o que é que Deus quer falar. Sim, assim, sim, não tem nada de roteiro aqui. Não. Vamos abrir a boca e vamos ver o que é que o Espírito Santo vai nos guiar. E desde já queremos dizer que nós não somos dono da verdade, estamos sujeitos a erros, a falhas, em nome de Jesus. Oremos. Pai querido, Pai amado, Pai santo,
nesta noite de sexta-feira, hoje 10/5/2024. Queremos te agradecer pelos livramentos dessa semana que está se findando. Sim. E já quero te apresentar, Senhor, a próxima semana que não nos pertence. Deus, toma este momento aqui nas tuas mãos. Usa os nossos lábios. O que é que o Senhor quer falar hoje, Senhor? No mundo espiritual. Meu Deus, talvez eu e o nosso evangelista Pedro Júnior, talvez seja simples um momento, mas na esfera espiritual há um peso significante. Deus, usa nossos lábios pela tua honra, pela tua misericórdia, para a tua honra e por sua misericórdia, em nome de Jesus. Nosso irmão, amém, Pedro Júnior, fica à vontade, em nome de Jesus. E a gente, né, é dependente totalmente do Espírito Santo, né? Claro. Porque se eu mesmo, essa palavra não seria revelada no oculto e no profundo dos nossos corações. Durante essa semana eu vinha estudando um pouco sobre o ministério de José, né? E o início do ministério de José através da vida do pai, que é o Jacó. Né? Então tudo se começa dali. E Deus, assim, ministrava no meu coração algumas coisas que hoje têm acontecido dentro dos ministérios, né? E a gente não somos bobo, pastor. A gente tem ouvido, tem visto. Né? Tanto nós evangélicos como o mundo. O mundo, né? Porque passou a ser algo exposto. Com o poder da mídia piorou mais ainda. Então, a Bíblia vai dizer que temos que vigiar e orar todo o tempo, né? Então, eu venho, né, assim, conversando até com o meu amigo pastor Rumi, acerca do ministério pastoral. E eu sou de uma época que mesmo estando lá no mundo, né, eu sempre tive respeito pelos evangélicos, pela sua postura, pelas suas, né, caminhadas, suas decisões. A gente não via se tropeçar em qualquer besteira, em qualquer conversa. Então eu tenho um grande respeito por esse povo. Mas ao longo do tempo, a gente quando prega e quando evangeliza, a gente começa a perceber uma fragilidade dentro daquilo que é posição, dentro daquilo que é caminhada, alguns se perdendo pelo caminho, outros tomando outros rumos, outros facilitando as coisas para que não se perca ovelhas, não se perca membro. Então, isso é muito perigoso. Eu conversar com o meu pastor Rumi hoje, eu digo, rapaz, eu tenho orado pela vida de vocês, pastores, porque muitos estão hoje dependendo de um remédio para dormir. Hoje tem muitos pastores que estão até chegando a suicídio, porque, gente, a gravidade de um pastor dentro de um ministério, imagine só, gente. Hoje eu vim com a graça de Deus para falar dos pastores, de homens de Deus. Não moleques, não, de homem de Deus. Gente, não é fácil você cuidar da situação alheia. Cuidar de gente. Absorver a situação alheia. Dos outros. Louvado seja Deus. Perder noite com situações alheias. Muitas das vezes resolver os problemas alheios. Absorver de uma forma onde você vai entrar em uma esfera totalmente espiritual. E depois vem o quê? A ingratidão. Vem a decepção. Pode-se dizer que 80% hoje tem acontecido essas coisas. Então eu vou ler o texto e logo depois a gente vai estar batendo um papo dentro disso, meu pastor. Por quê? Porque todas as posições que o senhor como pastor e os outros pastores que se impõem e se mantêm dentro de um respeito, muitas das vezes vai ser contrário às correntezas que o mundo oferece hoje dentro do meio evangélico. Muitas coisas que poderão ser faladas e mudadas, o senhor vai falar, o senhor vai dizer, vai tomar posição, mas vai ser rejeitado. Porque a gente tem visto isso até no nosso convívio. Se cala e aceita ou fala e sofre as consequências? As consequências.
se cala e aceita ou fala e sofre as consequências? Pronto. Se vai sofrer as consequências, é melhor sofrer as consequências com a verdade de Deus. Pronto. Do que fazer de conta que está cego, surdo, deixar empurrando com a barriga, e quem está sofrendo são as almas. Hoje em dia, meu pastor, é mais ou menos assim. Antigamente, a gente, quando tinha uma intenção de ter um relacionamento com uma outra pessoa, Sim. e aí eu falo ao ponto de chegar a um casamento, Sim, e o senhor participou até do meu, vou dar o meu como exemplo. sim. Na época, eu louvo a Deus, gente. Foram 6 pastores, homens de Deus, que hoje estão na atividade até o dia de hoje. A glória de Deus. Para a glória de Deus. Porque para a época, não é a da agora que está pior, mas na época, os pastores, eles me honraram, né, e o senhor foi presente disso, pela forma que foi. Não sou melhor do que ninguém, mas eu procurei fazer o que é certo para não terminar errado. Então eu orei, eu jejuei, esperei a resposta de Deus. Deus veio com a resposta. Eu malmente, e aí eu agradeço a Deus pela vida do pastor Jean, que ele tem um ministério ali no Jardim Cajazeiras, e minha esposa congregou lá. Então ele tinha uma corte, ele chamava de corte. Sim. O que era isso? Eu e ela se direcionava a ele, sem eu saber, sem ela saber, e a gente dizia, pastor, eu estou gostando de alguém, tem como o senhor me ajudar em oração? E aí ajudava em oração. Então, o senhor, na época que estava congregando lá com a gente, né, na Betel, foi um dos guerreiros que entrou nessa batalha. Isso. Porque eu já fazia 1 ano e meio sozinho. Isso. E meu desejo era formar uma família no Senhor. E aí eu fiz tudo à risca, né? Ele disse, olha, só por telefone, para pegar na mão você tem que sair com você, ela e mais uma pessoa, né? Porque assim, gente, por que eu estou falando isso como exemplo? Porque muitas das vezes as coisas foram se perdendo ao longo do tempo, meu pastor, que hoje está assim, ó. Eu vou namorar primeiro, depois eu falo pastor. E muitas das vezes o namoro dá numa gravidez indesejada. Aí a bomba estoura na mão do pastor. Gente, tem pastores, homens de Deus, de responsabilidade, homens de caráter, que vocês podem, antes de praticar esse tipo de coisa, falar, divulgar. É verdade. Né? Então, hoje, está muito difícil para pastorear, por causa de que da mente do povo que está, muitas das vezes, confusa com tudo que está acontecendo dentro da mídia e dentro do povo de Deus. Então, eu segui a risca, eu louvo a Deus, porque pastor Benício, pastor França, pastor Jean, pastor Sandro, pastor Almir, o senhor, teve mais 2 pastores, amigos meus lá de Jardim Cajazeiras, tiveram presente para me honrar, porque eu ouvi ele dizer assim, isso está se tornando cada vez mais raro. E eu não sou de festa. Eu não sou de festa. E eu fui realmente para esse casamento. Por que raro, gente? Por que Só raro? um minutinho aqui, continue. Porque foi-se pro altar 2 pessoas já maduras, né? Mas que buscou o caminho certo. Então, todos os problemas, todas as dificuldades, meu pastor, dentro do conjugue, que era o nosso casamento, agora a gente se tornaria uma carne só, a Bíblia diz isso, né? Tem coisas que nós temos que conversar, nós temos que passar para os nossos pastores, mas de uma forma que já venha filtrada, para que não venha gerar um impacto, para que ele não venha também sobrecarregar, porque ele também é homem, é ser humano, ele tem também família, ele também tem problema. E muitas das vezes as pessoas não estão preocupadas com isso. Eu quero ter um pastor mais de boca para fora. Eu não tenho satisfação a dar pastor. Tem sim. Tem sim. Até hoje, para eu estar aqui, pode ligar e mandar mensagem. Meu pastor, você não sabe. Talvez seja coisa boba, mas eu vou para casa do pastor Afonso, que é meu amigo, conhecido, próximo, mas eu tenho que avisar, gente. Pois não? Então, assim, esqueça, gente, eu não tenho que dar satisfação ao pastor. Gente, ó, o pastor, ele foi levantado,
por Deus, para sim vocês dar satisfação. Por quê? Porque vocês estão pulando etapas e muitas das vezes quando chega na mão deles já está estourado. Aí depois que quebra a cara, a culpa é do ministério, a culpa é do pastor. Quando o pastor foi me aconselhar já era tarde. E temos vários exemplos em que crucificamos o pastor, mas não reconhecemos o início do erro. E nenhum pastor está isento de uma situação dessa, né? Nenhum pastor labutou com pessoas, é complicado. E quando eu vejo você falando assim, parece que aqui no Brasil, regras e normas só funcionam nas empresas. Porque ali o funcionário tem medo de perder o emprego. Verdade. Mas aí, generalizando, a questão de uma cultura. O que é uma cultura? A cultura é um modo de vida de um povo, de uma civilização. É um modo de vida, é um costume de culturas, de danças, de princípios rituais fechado. É automático. Quando você vive uma cultura, você vive o automático. Por exemplo, vou dar um exemplo. Sexta-feira Santa. Lembra logo o quê? O peixe. O peixe, verdade. Né? Sexta-feira Santa lembra logo a muqueca. O feijão de leite. Cultura. E quando a gente pega a Bíblia, ela é uma cultura. Porém, se você vê aí como eles se vestiam, Sim. como o pai sentava com os filhos na porta de casa, no sofá para conversar, não é assim? O filho ia para o campo aprender a plantar com o pai, e a filha, a mulher, ficava em casa com a mãe. E o que é que tem a ver isso com você, o que o senhor falou com o que eu estou falando? Não tem se respeitado regras. Não tem se respeitado cultura. Eu vou para a igreja. Independente da parede, independente do nome que ela foi registrada no cartório, é Bíblia. E as regras da cultura da Bíblia, ela tem que ser respeitada. Exatamente. Porque é uma cultura doutrinária. Ou seja, eu vi essa semana uma reportagem muito interessante da pastora dando uma palestra e ela repreendendo as mulheres, né, que tocavam e que cantavam em cima do altar. Isso. E ao mesmo tempo chamando a atenção dos líderes. Porque muitas das vezes as mulheres estavam com roupa tão apertada que se dividia o problema todo. E aí chamava a atenção mais do que a palavra e o louvor. Então ela disse assim, aí eu pego o gancho do senhor, por que na empresa você tem fardamento? E para estar em cima do púlpito você não tem uma farda? Você tem que subir de qualquer jeito, se comportar de qualquer maneira e muitas das vezes falar até o que não deve. Tem uma diferença aí da empresa e da igreja. Sim. Porque a cultura vai além das 4 paredes da igreja. Por exemplo, eu tenho uma roupa certa para a igreja, eu tenho umas vestes para a igreja, eu tenho um comportamento para as 4 paredes dentro da igreja, eu tenho uma face para as 4 paredes, e quando acaba aquelas 2h30 de culto, eu tenho outro comportamento. Exatamente. Aí... Não. A igreja é o local que a gente vai cultuar e através da administração nós vamos lembrar que nós fazemos parte de uma cultura. Exatamente. Quando Deus fala com Moisés, Deus diz assim, eu ouvi, minha esposa até citou ontem no culto, eu ouvi o clamor do meu povo e desci, meu povo.
Mas quando foram adorar o bezerro, povo de Moisés. Moisés vai ver o teu povo. Então, são comportamentos. Você como empresário, você chama um funcionário como seu funcionário quando ele não está obedecendo às regras? Pois é. Você chama ele de funcionário? Não. No mínimo, você já deve estar pensando em limar ele. Porque a Bíblia diz que Deus fala assim, ó, eu estarei convosco enquanto vocês estiverem comigo. Comigo, exatamente. E é o que é estar com Deus aí? O que é esse estar com Deus? Porque Deus está no céu e está aqui na terra. Estar com Deus é obedecendo às suas regras, aos seus princípios. Porque assim, meu pastor, hoje tá virando uma coisa tão Banal, tão absurda que pessoas que ministram, pessoas que louvam, mas que não congregam, não vão passear, não. Aí, quando eu ler essa passagem aqui, antes de eu ler, eu vou lembrar de algo interessante. Eu acho que nós devemos tomar a posição de um Samuel. Porque Samuel, ele crescia diante dos olhos do Senhor. Mas no contexto, Eli tinha uns filhos tribulados. Então, um contexto daquele meio ali poderia fazer Samuel se corromper. Mas Samuel, como ele entendia já do chamado, abraçava, porque a Bíblia vai dizer que ele trabalhava. Os profetas, eles carregavam o sentimento de Deus. Eles viam. Quando estava tendo a construção do templo, né, ali no tempo de Josias, primeira reis ali, foram achados um pedaço do pergaminho, e mandaram a profetisa Uda ler. E a parte que estava ali escrita era a parte de exortação. E ali eles viam aquele negócio, meu Deus, começaram a jogar pó sobre a cabeça, Deus vai falar, meu Deus, Deus está irado. Então, eu gosto muito da Constituição, falar da Constituição. Tipo assim, dizem que a Constituição está ultrapassada. Não é que a Constituição está ultrapassada. São os magistrados, aqueles que têm o poder de bater o martelo, que estão afrouxando. Exatamente. Porque se 10 anos de cadeia doía antigamente, não mudou, dói hoje. Porém, não está tendo pessoas de pulso forte. O dinheiro, ele tem corrompido muita gente. Deixa o dinheiro, pronto, a Igreja Católica. Eu te cortei? Não. Não. A Igreja Católica. Qual foi o problema todo da Igreja Católica com a confrontação de Martinho Lutero? Martinho Lutero estava confrontando as indulgências. Estava confrontando, rapaz, você não precisa pagar mais nada. Exatamente. Então, o dinheiro afrouxa. Vamos ser sinceros. Um juiz que está para julgar uma causa séria, ele recebe uma ligação pela madrugada, que amanhã entrará 2 milhões para ele dar o veredicto favorável a tal pessoa. Hoje em dia é bem fácil acontecer. E no nosso meio, infelizmente, por mais que a gente não queira falar, se você encostar na frente de um ministério, uma bicicletinha, você vai, não generalizando, você vai ser visto. Mas se você estacionar uma 4x4... Ah, é outra coisa. Aí é traçada, né? Tem até um cone. Não derrapa, não. Tem até um cone guardando a sua vaga. Mas a da sua motinha, não. Ainda balança assim, assim com o dedo assim, ó, é a vaga de fulano. Mas não é o carro, não, que eles estão avisando, não. Se ele tem um carro daquele, é porque, ó, o farmir dele é alto. Exato. Entendeu? Prossiga. Então,
dentro disso aí, meu pastor, por que é que eu iniciei com a dificuldade hoje de ser pastor? Justamente por causa dessas regras quebradas. Ou seja, a gente não pode generalizar os que prestam e o que não presta, porque ainda há homens de Deus com responsabilidade e com deveres. Eu vou fazer uma pergunta para você agora. No caso, você está falando dos pastores que sofrem. Exatamente. É assim? Sofre com quem? Com o povo. Qual povo? Com a liderança, com o ministério. Com os que se vestem de ovelha e que são lobos. Porque são identificadas os lobos com esses comportamentos. Exatamente. Porque, imagine, meu pastor, você sacrificar, você entrar numa briga espiritual. Porque tem tanta gente dócil aí, ovelha, aí é que vem um detalhe. Eu estou te dando trabalho, como meu pastor. Sim. Mas trabalho de perturbação mesmo. Está repreendido. Sim. E perturbação de estar até atrapalhando o culto. Você faz um banquete na sua casa e eu quero que você me convide, um perturbado desse. Chamou todo mundo e não me chamou. Você tem plantado? Acolher. Exatamente. Você tem plantado? Hoje tem muita gente subindo no pé de árvore que os outros plantou para tirar fruto, né? Porque, vamos lá, Samuel ouve uma voz. Sim. Ele se direciona a Eli, meu senhor. Respeito. Meu senhor. Independente do que acontecia. Sim, independente. Hoje, o respeito, primeiro o temor a Deus está se perdendo e o respeito aos pastores. Gente, isso é muito sério, porque foi ungido o pastor, não é que ele não tenha nada a ver com sua vida. Ele tem a ver. Porque quando chegar aquele grande dia, quem vai dar conta dela é ele. Então, se você não consegue se abrir, confessar seus erros, seus defeitos, para que o pastor entre numa luta saudável junto com você, vai ficar os dois doentes. Você frustrada e o pastor com a cabeça confusa. Por quê? Porque aqui, e agora eu vou para o texto, está interessante essa conversa. Aqui eu vou iniciar falando de Jacó e depois o ministério de José. Como é que começa o ministério de José? Com a confiança de Jacó. A Bíblia vai dizer assim, ó: estas são as gerações de Jacó. Sendo José, 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Os filhos de Bila. E estava este mancebo com os filhos de Bila e os filhos de Zipa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles. Pronto. Aí eu vou começar com uma pergunta, meu pastor. E ele trazia má fama, má comportamento. Pronto. Uma coisa que nós temos que saber diferenciar: o que é fofoca e o que é informação. Quando José é separado por Jacó, é porque José era de confiança. Porque José não gostava de ver as coisas erradas que os irmãos faziam dentro da congregação. E trazia para o seu pai. Matavam as ovelhas para fazer churrasco. Que se a gente for colocar, o pastor. É um patriarca. É um patriarca, porque quando ele vai se encontrar com Isaú, o irmão, ele diz assim: olha, eu tenho poucas almas aí, eu tenho um rebanho e tal. Então, isso Deus trouxe no meu coração acerca do pastor e do ministério. Então, o pastor confia em um de dentro do ministério. Pode ter certeza que ele vai ter que confiar. Com certeza. E esse ele faz jus para isso. Pronto.
Então, o que é que acontece? Hoje, esse que é o de confiança, ele traz informação. Mas as coisas estão tão complicadas, tão difícil, que quando ele traz a informação da má conduta dos irmãos, a defesa é fofoqueiro. Hoje Pirou. Fofoqueiro, peru. Uma coisa, fofoca, irmão, deixa eu dizer a vocês logo. Fofoca se inicia com invenção. Mentira. Não há verdade. Não há verdade em 50% daquilo que foi ouvido. Por quê? Porque se falarem de mim 10 boca à frente, a última não vai chegar da mesma forma que a primeira. Com certeza. Vai chegar uma perninha a mais, ou a menos. Então, o que é que acontece? Quando José... Levando essa informação de José aí, não vai render muito. E fofoca rende. Oxê, Prossiga. quando José traz a informação para Jacó, Isso. o pastor do ministério, meu pastor, fulano de tal, que está agendado para pregar aqui, tem problemas com mulheres. Tem a dele, mas algumas coisas têm acontecido que tem uma inclinação para essas coisas. Abra o olho. E outra coisa, até uma forma até de tratar, né? Abra o olho. Porque de vez de botar para pregar, tem que botar para sentar e tratar. Ninguém come peixe com fato e escama. Para quem quer estar dentro de uma cultura perfeita, tem que Tá falar. complicado. Porque, na verdade, o que você está falando aí, lá em Coríntios, tinha um pegando a mulher do pai. E a família de Clói que entregou a Paulo. Pronto. Aí, meu pastor, a irmã do ciclo de oração está envolvida em umas conversações aí. Tem que ser tratado. Procure apurar. Tem que ser tratado. Porque está na frente do ciclo de Procure oração. apurar. Isso. Não é isso, meu pastor? Investigação. E, né? e tem se perdido isso. Porque Investigação. são duas... Aí, Não é ouvir logo Não, e sair logo. Não. Primeiro se investiga, Porque tem a se calúnia, observa tem a difamação. informação. Então, Tá. tem que olhar, analisar. Isso. Rebanho. Quando a gente fala de rebanho, ministério, Misericórdia. né? Quando a gente coloca no sentido figurado. Verdade. Rebanho, o que é um rebanho de ovelha? Rebanho de ovelha é um conjunto de 2 ou mais ovelhas reunidas em um campo, Um espaço. correto? Isso. E quando o pastor toma conta do rebanho, ele tem que observar, porque o lobo está de olho para devorar ou Está em vigilância. Tem que estar em vigilância. Então, o que é que ele tem que fazer? Ele tem que observar em um todo. Ele não pode observar a última, ele não pode observar a primeira, nem a do lado. Ele tem que observar em tudo, para que não haja fuga. Tem rebanho que ele tem mais de 2 pastores. Exatamente. Quando Jesus estava para nascer, que a estrela apareceu, disse que os pastores, ou seja, sozinho o pastor, Exatamente. não dá. Não dá. Jetro, ele aconselhou a Moisés: rapaz, o que é que você está fazendo? Separa aí homens íntegros, de bom caráter, porque tem. Tá vendo? Porque tem. Mas às vezes, olha aí, por mais que a gente não queira falar, é íntegro, gente. Não é por amizade, não. É por integridade, por caráter. Vamos tratar esse negócio de amizade. O zelo da casa Só me de trate Deus. bem, só me trate bem. Enquanto eu estiver dando lugar, Júnior. Exatamente. Enquanto eu estiver dentro dos princípios, pronto. Mas fugindo, me chame no Sempre canto. vamos conversar. Pelo amor de Deus. Exatamente. A gente Não me precisa disso. Não me levante, não. É a mesma coisa. Você eu está digo. me prejudicando. É a mesma coisa, eu digo. A gente precisa. Você está me prejudicando. Se você já viu que eu preciso ser tratado por amizade, não prejudique. Me diga com quem tu andas, que eu te direi Quem você é. Olha, a coisa é tão séria, meu pastor, que depois dessa situação, ele tem um sonho, o pai entende,
E a Bíblia vai dizer que ele guarda no coração. O pai entende. E Jacó guardava tudo. Guardou. Se o senhor for observar e for lá em Lucas, no capítulo acho que 2, 17, mas eu acho que é isso mesmo, que eu li aqui rapidamente. Jesus se perde na vida de uma festa dos pais da mãe. Isso. Onde é que eles encontram? No templo. Quando a mãe diz assim, você quer matar a gente de preocupação, Eliseu estava fazendo a vontade do... Por que me procurais? Calma. Não sabe que eu estava fazendo... Me tratando das coisas do meu pai? Do meu pai. Tá entendendo? Aí a Bíblia vai dizer que logo embaixo a mãe... Pronto. Maria guardava tudo. Eu já sei o ministério qual é. Guardava tudo. E muitas das vezes... Testifica. Pastor, quando José toma essa posição e que ele vai atrás dos irmãos porque foi a mandato do pai, vai ver onde é que seus irmãos estão. Eu comentei agora à tarde, prossiga aí. Quem fala e pratica a verdade, sabendo separar da fofoca, vai ser rejeitado. E muitas das vezes morto. Vai tentar matar. Porque tinha que tirar José de cena. Vem aquele sonhador de novo. Mas quem tem visão, levanta. Mas quem tem visão, levanta. O fofoqueiro tá lá, rapaz, ele não presta. Mas só que quem tem visão, rapaz, o cara, ele não se mistura. Ele não pactua com erro. Exatamente. Eu tava falando com o pastor. Pastor, a gente conversando aqui, o pastor Almir, me permita aqui, gostaria que o senhor estivesse aqui também para estarmos conversando, mas como exemplo, pastor Almir. Estávamos conversando com o pastor Almir, eu falei assim, pastor, se o senhor tem um ministério, aí eu estou com uma obra aqui em casa, eu não sou pastor, pela autoridade que o senhor te deu, como pastor, como ministro, o senhor pode vir aqui do meu ministério, independente do seu ministério, e me projetar como pastor? O pastor disse, pode. Ele, pastor Almir, né? Pensando assim. Sim. Não. Sim, a gente tratou algo assim. Porque você vai ver o quê? Por que ele disse que pode? Porque eu falei assim, você tá vendo a aptidão daquela pessoa, a inclinação, tá fazendo a obra, se separa, testemunho. Sim. É dessas pessoas que alguns pastores sofrem. Exatamente. Porque não tá tendo coragem de escolher. Tem que botar na cabeça uma coisa. Se eu tomar a decisão certa, eu vou sofrer. Vou ser rejeitado, vou ser jogado no poço, depois vou ser vendido, depois vou parar na casa de um Potifar da vida, depois eu vou pro... Meu irmão tem que passar pelo processo, mas tem que falar a verdade. Com certeza. Então, porque assim... Rapaz, Júnior, não é brincadeira não. Meu pastor tá... Pastores aí, um abraço a todos os pastores, as pastoras. Falo para os senhores. Palavra maravilhosa para os pastores. Dói. E posso ter certeza que se tiver algum pastor assistindo, e se for pastor de rebanho, lá botar com bode, não é brincadeira. Não é brincadeira. Dói. E eu tava conversando lá hoje. O cara tava com cara feia, porque tinha alguém que ele não queria na bateria. O pastor foi e tirou. Por que que fulano tá com cara feia agora? Porque a irmã que estava limpando a igreja, ele não queria, tirou. Nada agrada esse cidadão. Nada agrada ele estar como um perturbador no ministério. Irmão, que Deus dê força aos pastores, às pastoras. Olha, meu pastor, que Deus dê força. Sim. Hoje, o ministério, ele não pode, vamos dizer, levantar homens e mulheres por necessidade da igreja, entre aspas, ou segurar. Por pressão. Vá orar. Eu preciso de um porteiro. O senhor me fala. Pronto. Eu preciso de um porteiro. O senhor falou algo interessante. Você vê a inclinação, você observa, você levanta. Pronto. Por que o senhor me chama geralmente de evangelista? Porque o senhor vê, o senhor me viu e me vê praticando o evangelismo. É uma projeção para um presbítero. Pronto. E isso, uma coisa vai puxando a outra. Tudo que eu tenho que entender
é que há um tempo determinado, Sim, no céu, sim. para que Pé isso no venha chão. acontecer. Pé no chão. Exatamente. Mas enquanto isso, o que está faltando na gente é a transparência do evangelho dentro da gente. Isso. Dizer, meu pastor, Vale mais do que qualquer título. meu pastor, me ajude aqui. Olha aí. Estou assim. O pastor, ó, se eu trouxe, mas observe. Hoje O título atrapalha isso? Oxe, tem atrapalhado muita gente. O título atrapalha eu como pastor, te procurar dizer que não estou bem? Não. Atrapalha, não? Não. E, ó, não, não. Existe a humildade. Exatamente. Não vou generalizar. É. Não vou generalizar. Exatamente. Mas o que tem de pessoas de alta patente aí que se... Pareceu... Como é que tá, Bessa? Tô indo, tô caminhando. Meu pastor, Você vai ser tratado quando na mão? um exemplo. Quando na mão? Um exemplo. Quando? O senhor chegar para mim e dizer assim, vou dar a gente como exemplo, que estamos aqui, né, ao vivo. Meu irmão Pedro Júnior, rapaz, tá uma carga assim. Ô, meu filho, me ajude em oração. Rapaz, um pedido de um pastor É um clamor. é um clamor. Meu É um Deus do céu. socorro. Meu Deus. Não é para virar manchete. Meu Deus. Não é para virar disse-me-disse. É porque- Não é para virar. Meu Isso Deus. aí não é informação, isso é Meu- fofoca. É. Mas, Meu Deus. quando você chega, Meu meu Deus. pastor, estamos juntos nessa Meu briga. Deus. E aí Quando- você chega para uma outra pessoa e diz assim, não precisa dizer nome não. Ô, tem um pastor precisando de uma ajuda aí, vamos estar fazendo uma Meu campanha. Deus. Quando o pastor... Isso! É forte. Isso é informação baseada no que agrada a Deus. É forte. Mas, pastor Afonso está me pedindo. Não tá bem. Já tá. Gente, É, vamos já parar tá de de- condenar, gente. Antes de Como julgar. é? Como é? Parar Já de... tá como? Já tá como? Hã? Vai como é? Já tá ok? Fala aí, complete aí, tá? Já deve estar... frio, já deve estar... tem alguma coisa errada. Me pedindo ajuda para oração. Jesus. Ele que Cristo devia de estar orando Nazaré. por mim. Jesus. Tira isso da Não é do coração. super-homem, não. Tira isso da sua cabeça. Não é super-homem, não. Ele que devia estar orando por mim. Não, irmão. Meu Deus, Samuel, ele, meu Deus, rapaz. Gente, olha, eu tô aqui Não é super-homem, não. defendendo. Os pastores os não homens de são Deus. super-homem, não, Os gente. pastores têm sentimentos. Os pastores têm família. Tem Os uns- pastores têm problemas. Os pastores têm trabalho. Os pastores têm sua vida secular. E eles têm que adotar tudo isso numa medida. Tem pastores que ele há muito tempo não abraça os filhos. Oxi, A filha. Porque pastoreia mesmo. é Pastoreia. tomar briga. Pastoreia. Pastor, meu avô tá internado. Que hospital? Tô Vou lá. assinar o documento aqui, tô descendo com vocês. De madrugada. De madrugada. Pastor Pastor, que não vai, desliga pastor. celular. Pastor que não desliga celular. Exatamente. Pastor que não coloca portão alto para não atender as pessoas. Exatamente. Pastor que tem a porta aberta. Exatamente. Porque quando João mandou André e Pedro, é agora esse que você deve seguir. Mestre, onde é que tu mora? Venha e veja. Ou seja, venha e veja, pode vir. Eu não tenho... Vocês não vão atrapalhar minha privacidade, não. Pode vir. Pastorear. Gente, Josué anda sempre ao lado de Moisés. Quem mais conhecia abaixo de Deus os defeitos, as qualidades, era quem andava junto. E em momento algum você vê Josué apontar, dizer, falar, ou seja, foi levantado no lugar de Moisés. E ele sabia que Moisés não falou a rocha, bateu. Ele sabia que Moisés tinha limites. Mas todos os defeitos ele guardou para ele e preferiu seguir as qualidades. Quando a gente fala assim, irmão, não é encobrir os erros. Porque há erros que desagradam a Deus e acaba provocando um monte de problemas. O que eu falo é o dia a dia. Eu ando com o pastor Afonso. Eu sei onde o pastor Afonso Falha.
falha, eu sei onde ele acerta. Seja Então, bem-vindo. Mas isso não me dá o direito De condenar julgar antes e sair falando. Exatamente. Então, hoje, se a maioria desses homens de Deus orasse e quem Deus levantasse para estar do lado dele, aí tenha coragem de, quando você vê o que estamos vendo hoje aí, e chegar no altar para pregar, para sapatear, para fazer e acontecer, mas com a vizinhança ninguém dá um bom dia. Na reunião da escola do aluno, as professoras não suportam e diz que é crente, mas já chega fazendo barraco. E outras situações dos homens também. Tá entendendo, pastor? Se a gente procurasse hoje ouvir mais as correções dos pastores, a gente viveria melhor dentro do evangelho, mais sadio. Mas, não, infelizmente, não é assim. José, e aí quando o senhor falou, né, na questão do pastor Mi, e que pastor Mi para mim é um exemplo, porque eu sei, meu pastor... Amo e um abraço. É bênção, mas o que ele defende é o que eu também defendo. O que é certo, o que é errado. Então, hoje, eu estou mais preservado, meu pastor, porque assim, tem muita gente que diz assim, Pedro Júnior, você ainda está morando em plataforma, porque você não está na congregação tal, você não está na congregação, você não prega aqui, você não prega ali. Irmão, não é assim. Não é assim. Talvez aquela congregação tenha pessoas que não vai suportar eu dizer assim, eu não vou porque você é assim, e você está na frente do ministério. Eu não falo pastor, eu falo liderados, pessoas de frente de obra. Misericórdia. Tá entendendo, meu pastor? Então não tem, porque hoje o evangelho está assim, ó, eu posso, eu sou e acabou. Eu não posso ouvir do pastor Afonso, Pedro Júnior, você é grosso com sua filha, você é grosso com sua esposa. Eu não posso ouvir isso. Acabou. Sabe por que eu não posso ouvir? Porque eu sou. Eu posso, eu tenho. Então, quando é que a gente vai poder chamar um irmão a atenção hoje em dia? Não tem mais liderado? São todos líderes? Eu posso sair da congregação, que eu tive um problema, e ir para do senhor. Não, eu posso ir para do senhor. O senhor não vai procurar carta, o senhor não vai procurar currículo, o senhor não vai bater lá com outro pastor para perguntar por que foi que saiu daqui? Porque a cultura da minha Bíblia é uma, e a cultura da sua Bíblia é outra. Acabou. Eu já ouvi gente dizer, lá eu posso, aqui eu não posso. E não existe igreja de tudo que é tipo. Bola de neve, um bocado de Falei com meu amigo hoje, que Deus tome conta de vocês e dos pastores que ainda querem as coisas certas. Porque eu, meu pastor, só se Deus disser assim, te levanto hoje. Porque se fosse por escolha, deixa eu como porteiro mesmo, pegando o pessoal, não, abraçando. E outra coisa, alguém também pergunta assim, cadê o rebanho do pastor Afonso? Calma. E tá ótimo como auxiliar. Tá ótimo. Ajuda ali, dou uma santa ceia ali, vou ministrar ali, testemunhando que é o principal e acabou. E acabou. Ou seja, tem pessoas, meu pastor, que hoje vivem no nosso meio que não concordam com meu andar, meu caminhar com o do Senhor, mas não tem coragem de falar. E aí tá abraçando, tapeando o ombro. E aí pensa, você tá aqui, meu pastor? Meu pastor, o senhor ali, ó, vigio. Pedro Júnior, ó. Rapaz. Pedro Júnior, amigo. Entendeu? Entendeu, meu pastor? Ou que atitude foi aquela ali, ô pastor? Paulo repreendeu Pedro na cara. Já pensou? Pedro, quando tava com o gentil, não é isso? Quando ele tava com o gentil, todo gaiado. Gente boa. Hoje cristão é gente fina, velho. Quando Paulo chegava, ele... Que negócio é esse? Tá vendo? O pastor Pedro repreendeu e ele assim, ele foi corrigido. Entendeu? O problema, Júnior, o problema é o seguinte, cara. É que nem todos são ovelha. O que é que a Bíblia diz se a gente vê um irmão pecar? Traz ele, vocês que... Gálatas capítulo 6, vocês que dizem ser espiritual, pegando o irmão em falha, traz ele com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo,
para que se não encontre tentado também. Também. Chama ele, atenção. Faça o favor, ó, se seu irmão pecou, corrija ele com amor, com carinho. Diga assim, ó. Mas ninguém quer mais correção. Então, isso, quando eu digo assim, não quer mais correção... Então, o que é o evangelho, então? Então, eu sofro junto com alguns pastores que eu sei que são homens de Deus e que nós, como ovelhas, não queremos mais correção. Imagine, ó, eu vou falar isso aqui bem explicado, porque eu sei que vai cortar. Imagine, você é homem, não é assim? Tem 2 filhas, não é assim? É. A irmã Clotilde. Aqui eu tenho 2 filhas, no caso eu, Ana Vitória e Patrícia. O único homem da casa é eu e você. Você na sua casa, pronto. Eu, 50 anos, imagine eu com 50 anos, homem, com uma filha de 9 anos, dando trabalho ao pastor Sandro. Um marmanjo desse. Quantos marmanjos desse que ainda tem coragem de olhar para a filha quando chega em casa? Chegou o perturbador da igreja, abre a porta com a Bíblia na mão, o perturbador da igreja, um homem desse velho, um bocado aí, que não sabe o que é que quer. Pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus. Perturbando um homem, um bocado de homem velho, perturbando os novos convertidos, tudo lá quietinho assistindo o culto. E os barbudos, homem que veste calça, perturbando o pastor. E quando o pastor é novinho, lá botando um cara de marrom. Fica velho rápido. Não, vou lá congregar com o pastor Sandro. Aí chego lá e começo a perturbar. Não, a princípio é assim, eu vim para somar. Eu vim para somar. Para somar com os perturbadores. Eu vim para ajudar. Aí, quando vai ganhando uma certa confiança, uma certa liberdade, né? E aí, daqui a pouco... Já não quero essa cadeira, eu quero aquela cadeira lá. E aí... Por que fez isso, Arão? Porque eu achei melhor. Não, mas você tem que conversar comigo, Arão. Porque aí eu vou orar a Deus, Deus vai me dizer o outro. Meu irmão, o perturbador, ele tá para perturbar. Resumindo, não concorda com a cor da camisa, não concorda com a cor da cortina que... Aí é que tem que entrar a autoridade, tanto dos líderes. Você é um exemplo, você é do departamento dos homens. Ou irmão Afonso, chega ali na calçada, compre 12 camisas verdes sem perguntar a ninguém. Eu fazia assim. Porque essa perturbação de reunião para discutir que qual vai ser o pano, tem que mostrar autoridade. Tem que mostrar autoridade. A camisa vai ser cor de abóbora. Já pensou? Quem não quiser, não vista. Aí entra num conflito, num choque, um bicudo para um lado, outro bicudo para o outro. Por causa de cor de camisa. Aí o abençoado tá lá. Mas saber que é por causa de uma camisa. O problema não é a cor da camisa. E outra coisa, isso não é só no ambiente... Não é ambiente da igreja, não. Isso não é só ambiente igreja. Não é a cor do pano, não, gente. Quem tá escolhendo? Não. É o líder. Eu quero afrontar você. Não é... Eu não gosto de rosa. Você não gosta de você. Eu não gosto desse cara como líder. Eu não gosto desse cara como líder. Que negócio sério. Esse bicho... Isso é uma maldição terrível. Que ninguém nem sabe. E a obra fica travada. Agora, Júnior, meu amigo, que assunto maravilhoso. É bom. Agora, meu amigo Júnior, imagine numa sala de cirurgia, o cirurgião auxiliar, anestesista, não fosse com a cara do cirurgião e ficasse aquela perturbação toda, aquela que passa a tesoura tá perto daquela que passa o bisturi e não fala. Quem é que tá em jogo ali? Quem é que vai perder ali? É quem vem com um bisturi. Quando eu e você fica em discussão, não vou com a sua cara nem você vai com a minha, quem é que tá vulnerável? Oxe, meu pastor. A alma. Alma. Meu Deus do céu. Se Arão, mas Miriam, tivesse chamado Moisés, Moisés, me diga aí como é que eu posso buscar mais para ouvir a voz de Deus? Só você que ouve. Poxa, me ensina aí como é ter comunhão. Não.
foi pro canto. Eles Foi lá pra dentro do cantinho do templo. fala com ele. Aí Deus não gosta de fofocar dentro da igreja, ferrar ele e bota na porta, todos os três. Agora vamos conversar. Moisés, ó, Miriam, tchau. Leprosa. Não faça isso não, senão não, mas vai ficar leprosa. Leprosa. Aí, Falou de mim, falou de mim, falou de você, falou de mim. sabe o que acontece? Aí eu vou dizer, eu aprendi isso, viu? Não parou a obra, mas atrasou a caminhada de Israel. Poxa, E 7 diga uma dias, coisa, 7 viu? dias. 7 dias atrasado. 7 dias a obra. Tem obra aí atrasada 7 anos por causa dessas coisas. As fardas já poderiam estar prontas, as fardas. Tá entendendo? Ô, meu pai do Por que, céu. por que foi que não foi até o líder? Meu pastor Moisés, me ensine a orar, me ensine como é que eu vou ter comunhão para ouvir a voz de Deus, como você ouve. Porque aí Deus toma a palavra e diz assim, olha, falo por visão, por sonho, mas Moisés... Faça. Pô, pelo amor de Deus, vai falar mal do homem? Não fale não. Leve a informação, leve a precisão, leve o que você está precisando para ter uma comunhão com Deus. Mas não entenderam, não. Pai. Pelo amor de Deus. Não entenderam. Ainda bem que Noé não teve esse problema, né? Já pensou? Se sem não falasse com Cã e com sem Cã e Chafé, não é? Javé, né? É mais ou menos Cã, isso aí. sem e Javé. Vamos olhar aqui. Gênesis 11. 11. Gênesis, deixa eu ver, Cã, sem Javé. Cã, sem Javé. E Jafé, E já pensou? Cã, sem Javé. Já pensou? Se para construir a arca aí tivesse... Pai, Jafé não quer me dar o serrote. Cã, empresta ele aí. Não é meu martelo? Pô, Perturbação. Como é que a obra ia andar? Que perturbação. E outra coisa, vocês que me escutam aí, não é só no ambiente de igreja, não. É onde tem ser humano. É onde tem ser humano. É onde tem ser humano. Obedeça ao seu líder. Entendeu? Onde tem ser humano. Se não está agradando, meu pastor, que pode acontecer. Não vai, não. Pode acontecer. E vai acontecer. Sim. Se o pastor sair disso aqui, procure outra congregação, aí eu lhe aconselho, mas vá para onde tem homem que anda aqui. Não confronte, não brigue, não esperneie. Não... Sabe por quê? É ungido. Não, e outra coisa, Junião. É um assunto bastante... O que você falou aí agora aí, eu vou confrontar. O cara lançou a alicerce da igreja. Ele comprou o concreto. Comprou o terreno. A igreja é registrada em um nome, mas é dele. Eu vou ganhar quando? Eu vou ganhar quando essa luta? Oxi. Eu vou ganhar quando? Se o cara gastou dinheiro lá, a igreja é dele. Meu pastor, meu filho, nem ganha aqui, nem ganha lá. vai pra lá, meu filho. Sabe por quê? Se você quiser ir pra direita, é o meu caso, viu? Quem quiser que me entenda... Diz que teve problema, não foi? Contenda. Aí entre os pastores. Exato. Não teve conversa. Quem quiser que me entenda, quem quiser que me compreenda, mas Jesus foi perseguido em Nazaré, ele se mandou para Cafarnaum. Jefté foi perseguido ali nos territórios de Gileade, ele se mandou para Tobi. Não tá agradando. Não dá, meu filho, vou ficar afrontando cara feio. O que é isso, aquela cara que tá carranca? Teve todo o direito de cortar a cabeça de Saul. Teve a oportunidade, ainda teve incentivo. Olha, Deus colocou ele na sua mão. Tira um pedaço da capa pra ele saber que eu tive. Ainda pesou no coração ainda. Ainda disse assim, ó, não toco porque é ungido. Então, se não tá agradando, irmão, ore a Deus, procura outra congregação. Deus vai direcionar, vai botar você como pastor de confiança sua, de confiança de Deus, onde você pode se abrir. Hoje em dia, até para falar sobre casamento, intimidade, dentro de um casamento, dentro de até as palestras hoje em dia, dentro da igreja, está se perdendo um pouco. E as vigílias? E as vigílias estão entrando em extinção. Meu Deus, e outra coisa, meu pastor, provavelmente daqui para frente
poucos pastores vai ter, porque a maioria é bispo, é tribispo, presbítero. Acabou. Como é? Arcebispo, vice-deus. Eu não sei o que tanta Meu coisa Deus assim, do né? céu. Não sei. Enquanto isso, eu vou ser no servo. Diminui mais. É melhor porque quando Jesus Não vai sou lavar os digno pés, que ele cresça. e a gente desaparece. Importa agora que ele cresça, João falou. Importa agora que ele cresça. Um peso que nem João. Não sentiu ciúme nenhum. Os discípulos de João começaram a seguir Jesus. Aí João, que ele cresça. Arabacana. Rapaz, é assim. Que ele cresça. Cresça e eu desapareça, que eu sumo. Eu queria, já uma fala para finalizar. Nessa confusão toda aqui da terra, eu fico pensando assim, meu Deus, aonde será o terreno de cada um lá em cima? Aonde será? Porque o apóstolo Paulo disse que todos nós somos cidadãos do céu. Vai ser como lá em cima. Engraçado, pastor, que hoje quando se reúne, né? A Bíblia Rapaz, diz que quando se reúne os irmãos, um tem isso, salmo, outro tem cântico. Aí vem a profecia. Sim. Né? Não, mas hoje quando se reúne é para dizer, rapaz, o céu desceu. O céu desceu, porque quando eu cheguei a igreja estava fria, morta, mas peguei no microfone, né? Aí a outra diz assim, e eu? Que Deus me levanta para estar orando no lugar do pastor, de madrugada. Eu tenho que ter... Meu irmão, Júnior, eu quero agradecer. Mas vamos estar orando, vamos estar firmes, né, hoje? Eu quero que você fale. Não, eu creio que os bodes assistirão e as ovelhas também assistirão. Mas aí nós temos que bem, né? nós temos que ser maduros acerca dos comentários. Estamos aqui para os comentários, até porque quem comentar está sendo sincero, já está comentando por detrás. Comente, nós somos donos da verdade, não é assim? E é um programa de podcast, nós não estamos afrontando ninguém, até porque nós somos assistidos pela Constituição, eu não quero receber processo, não tenho condições para isso. Mas, enfim, eu quero passar para você palavras de considerações. Sim. E já agradeço a sua presença aqui. Poxa, em nome de Jesus. A câmera é sua. Gente, ó, é sempre esclarecedor, né? As palavras do pastor Afonso. A gente não está aqui para dizer que somos a palmatória do mundo, não é isso? Mas, assim, o que a gente tenta trazer para aqui é uma visão bíblica e uma visão espiritual dentro da realidade que estamos vivendo hoje. É somente isso. Se você não concorda, amém, glória a Deus, continue lutando. Com certeza. Continue enfrentando suas batalhas. É democracia. É democrática, né? Não você disse assim, não concordei com aquilo que você falou. Pô, tem uma falha ali, o pastor Afonso vai chegar. Democracia. E eu tenho humildade para que ele me chame e eu ouça. Não, você tem um acesso, você também tem acesso. Como o pastor o irmão comentou, aí eu falei, pastor Júnior, teu irmão está comentando agora, responda aí, porque lá você tem acesso à resposta. Se concordar, amém também. Estamos num país que é democrático. Democrático. Né? Agora, uma coisa eu tenho que dizer a vocês, eu vou finalizar assim. Isso. Honre seus pastores. Honre seus pastores. Honre seus líderes. Nem que seja o líder da limpeza. Não diga que não vai pegar o papel. Não diga que não vai botar água no bebê. E outra coisa é maldição, né? Não faça isso não, porque Deus não quebra princípios. Se ele levantou líder é porque ele precisa de uma liderança. Amém. Então, Deus não quebra princípios. Obedeça, respeite, se desabafe, converse. Eu fico muito grato por sua presença aqui e estamos encerrando. Eu quero, nesse momento, me justificar, né? Que eu tenho um compromisso de uma meditação pela manhã, mas por força maior, são 2 dias que eu não fiz, mas isso me deixou um vazio. Mas amanhã estaremos retornando com a nossa meditação pela manhã. E eu quero agradecer a você, um abraço a todos, continue compartilhando, dando seus likes, e eu vou falar mais uma vez a importância do like. Não é uma glória para mim, não é uma glória para o canal, mas simplesmente cada like que você dá, o YouTube reconhece a relevância do conteúdo e ele compartilha. E é esse o nosso objetivo, que esta palavra chegue do outro lado do continente. Como eu já recebi esta semana um comentário do Japão,
Isso é muito gratificante. Exatamente. Do outro lado, enquanto eu tava dormindo, alguém tava assistindo esse vídeo lá. E aí eu traduzi e a tradução disse: muito bom este vídeo, para a glória e de Deus. Eu fico alegre porque alguém fala assim: não se preocupe com a sua risada, porque você não está recebendo a glória. Porque a alegria é do vaso, mas a glória é de Deus. Fica com Deus, um abraço, uma ótima noite, um ótimo final de semana. Um abraço a todos, em nome de Jesus. Glória a Deus.